Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez aqui na área, aquele bate-papo que inspira a nossa cidade. Então já curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e vamos para a entrevista. Então galera, hoje a gente está recebendo aqui Carol Nunes. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre bem-vinda. Ela é ativista dos direitos das mulheres e a gente vai bater um papo para conhecer um pouco a história dela, a trajetória dela. Tudo bom, Carol? Tudo certo? Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite. É muito bom, né, ter um espaço de comunicação, um espaço que a gente possa levar a nossa voz mais uma vez e agradecer vocês por abrir essa porta aí e esse espaço no canal de vocês. Então, Carol, você já está há um tempo aí como ativista dos direitos das mulheres, certo? Certo. Mas vamos fazer um retrospectivo para o pessoal te conhecer melhor. Quem era a Carol Nunes antes disso e como você chegou até essa luta, né, diária pelo direito das mulheres? Carol Nunes foi uma menina, né, que sonhou com uma família, né? Eu costumo falar que a minha luta começou no sonho de construir uma família. Eu sou campista, né? Não nasci em São Gonçalo, fui criada em São Gonçalo, eu vim para cá muito nova. Então foi aonde eu fortaleci as minhas raízes aqui em São Gonçalo. Mas eu sou de Campos de Goytacazes e vim com 9 para 10 anos de idade, né? Ou 10 para 11, se eu não me engano, para São Gonçalo e fui criada aqui, né? Foi aonde eu fui me construindo, me fortalecendo. E depois de um tempo, quando eu fui tomando mais idade, né, a gente sonha, né, seguir o caminho da gente, construir uma família, ter sua própria vida. Acho que foi aí que tudo começou. Foi quando eu saí debaixo das asas dos meus pais para poder ir construir o meu próprio futuro. Só que eu não sabia que o meu futuro seria um pesadelo para depois se tornar um futuro para que eu pudesse falar com outras mulheres. Eu não imaginava jamais que eu passaria por tudo que eu passei. Então, eu costumo falar que antes de levar voz para outras mulheres, antes de falar sobre o tema de violência doméstica, eu vivi durante 3 anos, a violência doméstica. Eu vivi durante 3 anos dentro de um lar extremamente violento. Lar esse que eu não vivia com diversas dificuldades, né, de família, eu nunca vivi isso dentro da casa dos meus pais. Não tinha esse tipo de violência, não passei por isso. Tinha essa referência. Não tinha essa referência dentro da casa dos meus pais. Então, foi aonde tudo começou. Foi aonde eu tive um start e não sabia, durante esse período de 3 anos, eu não sabia o que eu estava vivendo. Eu achava que era uma briga de casal, que tudo ia passar, que tudo ia mudar. Eu já estava grávida do meu filho, então foi um momento de muita turbulência para eu poder me tornar. Foram 3 anos de muita turbulência para eu poder me tornar o que eu me tornei hoje, para poder levar isso para frente, para poder tentar salvar, né, de maneira comunicativa e expressiva da causa para outras mulheres. Porque acontece que muitas mulheres às vezes fazem isso, né, de normalizar ou então tentar, né, melhorar. E quando foi o momento que você falou assim, não, chega. Eu vou agora sair daqui e vou lutar para que outras mulheres não passem pelo que eu passei? Um momento que meu filho começou a crescer, né? Eu falei assim, eu não cresci num lar violento, né? Por mais que a minha infância não foi uma infância fácil, eu não cresci dentro de um lar violento. Então eu não queria replicar aquilo ali para o meu filho, porque eu acho que tudo que a gente alimenta cresce, né? Então se eu permitisse o meu filho continuar vendo que eu era agredida, que dentro do meu lar não tinha respeito, eu criaria o próximo agressor. Então eu não queria mais viver aquilo e foi num momento que eu achei que eu iria morrer mesmo. Foi a última briga, foi o último caos, a última discussão que meu filho chorava muito, eu saí muito machucada daquilo. Foi quando eu tomei a segunda atitude, porque eu já tinha tomado a primeira de fazer uma ocorrência e depois eu me senti culpada por ter feito... Tem muito disso. Muito, o tempo inteiro. Eu ter feito aquilo ali com aquela pessoa, porque eu achava que pela minha imaturidade
ou porque a manipulação daquele relacionamento era tão absurda, eu achava que cada tapa que eu recebia, a culpa era minha. Então, depois de tudo aquilo que acontecia, eu ainda me sentia culpada por apanhar, por falar assim, poxa, eu poderia ter sido uma mulher mais sábia, eu poderia ter tido mais paciência dentro dessa relação. Então, eu acho que eu sou muito imatura para ter uma família, então acho que a culpa é minha de tudo que eu estava vivendo. E depois que eu comecei a despertar aquilo por conta do meu filho, de falar assim, não, meu filho não merece viver dentro de um lar desse, eu não mereço me permitir criar o próximo agressor, para ele normalizar aquilo ali. Se ele normalizasse, ele dentro do lar dele, quando ele fosse construir a família dele, ele faria o mesmo, porque foi o que ele foi criado, o ambiente que ele foi criado. Então foi quando eu tive um start mesmo para sair daquela situação toda. Perfeito. E como que isso se tornou uma luta? Como que isso virou assim, passei por tudo isso, né? E agora eu preciso abrir o olho de outras mulheres, tem que ajudá-la a dar voz, porque tem muito disso, né? Vítima se culpar, ficar em silêncio, às vezes toma uma atitude, mas volta atrás. Então, qual o momento para você ali, além do seu filho crescendo e não querer que ele normalize isso, que você pensou, tem que ajudar outras mulheres? Ó, a minha última agressão foi em fevereiro de 2023, né? Recente. Não tem muito tempo. Fevereiro de 2023. E eu ainda vivi um ano de silêncio, porque eu não contava. As pessoas que estavam ao meu redor sabiam das coisas que aconteciam, né? Pessoas mais íntimas. Mas eu tinha vergonha ainda de falar. Eu já atuava nas redes sociais, né? Já era influenciadora, mas eu tinha muita vergonha daquilo. Vergonha de tudo que eu passei, vergonha por eu sempre ter sido uma mulher independente, nunca ter precisado passar pelo aquilo ali financeiramente, principalmente. Não tinha. Então eu tinha muita vergonha do que as pessoas achariam. E o manipulador, o agressor, o narcisista, um homem abusivo, ele tenta acabar com a sua imagem de todas as maneiras, né? Primeiro ele começa com vou falar para ciclano que ela que é maluca. E eu fiquei um ano escutando isso, escutando muita coisa de muita gente. O seu casamento não deu certo porque a culpa era sua, você é imatura, você é maluca, você é isso, você é aquilo. E até que chegou um ponto, depois de um ano guardando aquilo ali, que eu resolvi falar. Aí eu falei, eu vou contar para as pessoas aqui que me acompanham, porque muita gente ainda falava, reconstrói sua família. E aquilo ali não era família, não é sinônimo de família. Eu falei, eu vou resolver falar e quem tiver que me julgar vai me julgar, quem tiver que entender vai entender, porque eu não aguento mais. Né? Eu não aguento mais as pessoas olharem para mim e acharem que a culpa de tudo é minha. Foi o dia que eu sentei na frente do telefone e fiz uma sequência de stories provando, né, para as pessoas, mostrando áudios e fotos de tudo que tinha acontecido comigo. E eu falei, chega, e fui dormir. Desliguei o telefone aquele dia. Eu falei, amanhã não sei nem o que vai acontecer na minha vida. Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Eu não queria saber da consequência. Eu queria acabar com aquilo ali, da minha imagem, porque eles destroem também a nossa imagem. Então eu estava cansada de escutar tudo que eu escutava na rua, cansada de falei, vou falar. E o dia que eu resolvi falar, no dia seguinte eu peguei o telefone e eu recebi muita mensagem. Mas não foram poucas mensagens, foram muitas mensagens de mulheres que me acompanhavam e estavam vivendo aquilo ali. Porque eu comecei muito a estudar a nomenclatura do narcisismo, estudar tudo que eu estava vivendo para eu poder conseguir sair daquilo ali. Quais eram os passos de um relacionamento abusivo, quais eram as práticas que eles cometiam dentro dessa relação, né? Porque é um ciclo e ele é igual, ele só muda a pessoa. O abusador, ele só muda de lar, né? Ele continua sendo igual e o cara que ele é abusivo, os mesmos modus operandi, eles praticam dentro de qualquer relacionamento quando o cara é um abusador. Então, eu comecei a entender muito aquilo ali. E as pessoas começaram a me chamar. Poxa, Carol, eu expliquei tudo nos stories. Eu fiz uma sequência de stories explicando. Eu vivi isso, daquilo, enfim. Aí eu fiz essa sequência de stories e falei, desabafei mesmo tudo que eu tinha para desabafar. E eu comecei a receber muita mensagem de muitas meninas falando que viviam dentro do mesmo ciclo e não sabiam identificar
o ciclo que elas viviam. Aí foi quando eu comecei a fazer os vídeos de relacionamentos narcisistas, abusivos e tudo mais. Quando eu comecei a falar mais na internet, que foi em 2024, aí eu comecei a citar mais sobre todo o ciclo de abuso e de violência que eu vivia. Você já tinha estudado tudo aquilo por conta da sua situação e resolveu passar. Aí eu comecei a passar o conhecimento, comecei a ajudar outras meninas a ter voz sobre casos que elas viviam, famílias que perdiam suas filhas para feminicídio. Então eu comecei, foi um start do meu desabafo, não era intencional, né? Era só um desabafo que se tornou uma luta mesmo. Perfeito. E como você enxerga que esse é um problema da nossa sociedade, né, como um todo, né? A questão já histórica, né? Você citou o seu caso em particular, sua família, seu filho não reproduzir aquilo. Sim. O que você acha que a gente pode ter de atitudes, como medidas públicas até, para a sociedade se desconstruir desse ciclo, né, de formar, né, homens abusadores, né, homens manipuladores, que acham que a mulher é propriedade dele? Sim. Como que a gente pode combater esse mal? Eu acho que são tantas coisas para poder pontuar, porque são tantos lados, são tantas coisas que podem ser implantadas no nosso país, né? No nosso país mesmo, não só no nosso estado do Rio de Janeiro, mas no nosso país de modo geral. São tantas falhas que nós estamos assistindo diariamente por aí, falhas em medidas protetivas, falhas na lei que nós já temos atual, que é a Lei Maria da Penha, falhas de como está sendo, como procede no nosso judiciário, porque hoje uma mulher sai para fazer uma ocorrência de Maria da Penha, ela sai, muitas das vezes não sai de imediato, né, com papel de medida protetiva na mão, tem um tempo ainda, o seu abusador, o seu agressor continua dentro daquele lar, né, não tem não tem pra onde ir também. Não tem uma rapidez para poder que aquela mulher volte para aquele lar de forma segura, que aquele cara não esteja mais lá. Aí quando ela retorna para aquele lar, ela convive ainda alguns dias com aquele cara e ele consegue fazer o ciclo de manipulação com que ela desista daquilo ali, deixe aquilo ali para lá e viva dentro daquele lar, talvez até com a medida protetiva contra aquele agressor, mas porque ela já desistiu de pedir ajuda, de ter uma certa agilidade. Nós temos várias coisas vigentes. Nós temos a medida protetiva, que ela poderia ser muito mais rápida nesse prazo que eles dão do judiciário. Nós precisamos literalmente tratar essas mulheres psicologicamente para elas entenderem qual o ambiente que elas estão inseridas. Nós não temos uma punição adequada para um agressor, para um abusador, porque hoje eu falo por experiência própria. O cara é condenado, muitas das vezes, se ele não for atuado em flagrante, ele é condenado e ele tem 10 sessões de terapia para poder fazer em grupo, porque o judiciário, na maioria das vezes, é isso que ele coloca como condenação, quando ele não é preso em flagrante. Então, assim, 10 sessões de terapia, o cara vai ali obrigado a fazer, né? Ele vai obrigado a fazer aquilo ali, aí ele termina, é como se a justiça colocasse que ele não fosse mais um cara que apresentasse risco para uma mulher. E hoje nós estamos vendo diariamente no nosso país um cara que sai de um relacionamento abusivo, que ele tem uma ocorrência de Maria da Penha e no próximo relacionamento ele pratica a mesma coisa até ele cometer o start final, que é o feminicídio. Então, assim, hoje são várias coisas que a gente poderia implantar, tanto o tratamento psicológico para essa vítima, tanto um tratamento adequado para esse agressor, porque ele tem que ter uma penalidade para que ele possa pensar 10 vezes antes de praticar de novo com uma próxima vítima aquele crime. Eu costumo falar que a gente só teme o que traz um resultado pra gente, né? Você sabe que se você roubar, vai ter uma punição. Se fizer alguma coisa, vai ter uma punição. Então, hoje, eu acho que os dados estão tão alarmantes que os caras sabem que a punição não está adequada para aquele tipo de crime que eles estão cometendo. Então, é isso que está acontecendo no país. A certeza da impunidade, da coragem. A gente só pensa 2 vezes antes de praticar algo que a gente sabe que vai ser que tem consequência. Sim, perfeito. E além dessas medidas, né, são medidas mais punitivas, né, que você propôs agora, que você acharia que poderia ajudar a
mudar o conceito da sociedade machista, né? Como um todo, entendeu? Será que não sei, medidas já desde a infância no colégio, algo do tipo, umas medidas mais preventivas, né, digamos assim, do que só punitivas. Você tem alguma visão sobre Não, isso? eu acho que assim como existem várias matérias dentro dos colégios hoje, a gente teria que falar sim sobre a violência. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Até para que crianças que estão vivendo dentro de lares violentos saibam identificar aquilo ali. Sim. Entendeu? Às vezes saibam pedir ajuda para um pai. Sabe que tem algo a tá abertura errado, né? no colégio para poder falar assim, olha, minha mãe passa por isso, meu pai é esse tipo de homem. Porque assim, tudo que a gente é, o que eu falei no início, tudo que a gente alimenta, cresce. Então, se a criança não tem um conhecimento desde o início que aquilo ali é errado, eu poderia amanhã estar criando meu próximo agressor. Eu hoje pontuo muito isso dentro da minha casa, o que ele pode... mas ele é uma criança de 5 anos, ele vai fazer 5 anos. Mas ele sabe que ele tem que ter limite, que ele tem que respeitar as pessoas, que ele tem que respeitar as mulheres. Mas foi uma brincadeirinha no colégio e ele empurrou uma amiguinha. Tá, tem que ter sabe, ele tem que ter uma punição que eu digo assim, ele tem que saber que aquilo ali é errado, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que conversar, eu tenho que tirar um momento que ele gosta. Você hoje não está assistindo filme depois que veio do colégio porque você fez isso. Então, são esse tipo de coisa que tem que ir acontecendo desde o início, para as crianças saberem identificar que aquilo ali é errado, desde já. Então, eu acho que são muitas coisas que a gente pode implantar no nosso país que pode ir evitando até que isso diminua, né? De forma efetiva, né? Voltando um pouco nessa trajetória, Carol, você comentou, né, que você ficou um tempo, né, se culpabilizando, não dando devida atenção que deveria dar para a violência que sofria. Uma pergunta hipotética: o que você gostaria que tivesse te dito, alguém, um familiar, alguma pessoa próxima de você, tivesse te dito naquela época, que você acha que ajudaria a romper com esse ciclo? Sim. Olha, eu não pontuei isso no início, né? Mas eu acho que o conhecimento ele salva vidas independente de qualquer área. Isso aí ninguém te tira. Então, você vai saber identificar qualquer coisa na sua vida se você tiver conhecimento daquilo ali. Então, o start também, eu tive uma amiga que eu conversava muito com ela falou assim, até a madrinha do meu filho, ela falou assim, cara, você vive um relacionamento abusivo com um narcisista. Eu não sabia. Nem do que era. Né? Do que era, não sabia o que significava, a nomenclatura não sabia. Então, eu acho assim, que é o que eu falei, o conhecimento ele salva vidas. Você consegue identificar o que você está entrando, o que você está... Porque os sinais existem desde o início, a gente só tem que saber identificar. Se você não sabe identificar, você acha que é só um cara que morre de ciúme de você, que é normal, ele é muito ciumento, e daqui a pouco você normal. Você normaliza. Porque no início, para mim, tudo era normal. Nossa, ele é muito ciumento, ele é isso, ele é aquilo. E depois fui ver que o ciúme era posse, que era autocontrole, como propriedade. Então, hoje as pessoas até banalizam muito isso. Todo mundo fala relacionamento abusivo, mas quem nunca viveu dentro de um relacionamento abusivo não consegue literalmente levar a sério a doença que é viver com um abusador. Sim, imagina. E as consequências que isso tem, né? Porque deixam marcas. Muita coisa. Trauma, você fica com medo de conhecer gente, com medo E às vezes qualquer pessoa que você conhece fala, não quero não. E às vezes é uma pessoa boa, entendeu? Você não vai viver a vida inteira sozinha, entendeu? Mas te deixa muito trauma, muito. Depois de ter vivido isso e escutar tantas histórias assim, o que você poderia falar para algumas mulheres que estão vivendo num ciclo desse, como elas podem romper, o que elas devem buscar? O que você diria de mensagem para elas? Eu costumo falar, é a mensagem que eu sempre deixo nos vídeos para as meninas. Eu costumo falar para elas assim, que a vida é muito melhor quando você rompe um ciclo de violência. Porque eu sei que o abusador, que o seu agressor, ele fala pra você, principalmente se você tiver filho dentro desse relacionamento. Ninguém vai te querer, você não vai conseguir viver com ninguém vai aturar uma mulher maluca como você, porque eles fazem a gente acreditar que tudo que a gente viveu é realmente a nossa culpa. Então, o que eu costumo falar para vocês é se deem uma oportunidade de romper o ciclo, se deem uma oportunidade de sair daquele caos de violência. A culpa não é sua.
sua, o agressor não muda, o abusador não muda, você não vai salvar a vida dele achando que você vai ser super heroína porque ele vai mudar, porque ele não vai. Você vai perder anos da sua vida e sequer, às vezes, perdem até a própria vida. Hoje nós temos casos dentro do projeto que 15 anos de relacionamento, a mulher falava assim, ele nunca vai me matar, ele só me bate. E nós fomos no velório dela. Então, assim, não se permitam continuar perdendo anos da vida de vocês, achando que vocês vão mudar um abusador, vão mudar um agressor. Esse cara não vai mudar, ele vai continuar te mantendo num ciclo aprisionado e você perdendo o tempo de uma vida que é linda. O recomeço após a violência doméstica é lindo e a vida tem muitas oportunidades para te fazer feliz e não é nesse ambiente que você vive. Perfeito, bacana. Carol, você falou do Instituto, né, do projeto que vocês têm. Conta um pouco pra gente do que é, o que é o Por Elas. O Por Elas é nosso xodó, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um instituto que está salvando a vida de muita gente, muita gente. Hoje nós enfrentamos várias dificuldades, né? Tanto no nosso judiciário, quanto no conhecimento dessas meninas para saber o que é de direito delas ou não. E por conta disso, apareceu um mutirão de gente, né? Apareceu nossa advogada Fabíola, doutor Diogo, a Nath, que está aqui. Várias pessoas falando, Carol, eu montei tudo começou com uma página. Uma página onde eu falaria abertamente sobre os conhecimentos, né? A gente começou a compartilhar os vídeos, o Por Elas. E as pessoas falaram assim, você precisa trazer isso para o mundo físico. E foi quando essas pessoas se uniram, totalmente voluntário, um instituto totalmente voluntário, onde a gente atende psicologicamente, tem as psicólogas, graças a Deus, as meninas que estão ali de linha de frente, curando, né, a mente dessas mulheres, porque é preciso. Temos as advogadas, o advogado, que estão ali lutando pelo direito dessas meninas, que muitas delas não sabem prazo de medida protetiva, não sabem como que fazem, como que encaminham. E, infelizmente, o nosso sistema é lento, eles não se comunicam, demora a chegar uma comunicação da delegacia perante o judiciário. Então, isso a gente tem feito, graças a Deus, de forma exemplar. Temos atendido diversas mulheres e é um instituto muito lindo que está salvando a vida de muita gente, graças a Deus. Bacana. Carol, a gente está chegando, né, no final da nossa entrevista e, como de costume, né, a gente deixa espaço para dar um recado, como você falou do Por Elas aí, acho que seria legal se falar como é voluntário, né, como pessoal que se interessa, quer ajudar e quer participar, fortalecendo essa causa, pode chegar e você também deixa o seu arroba pessoal e o arroba do Por Elas para o pessoal seguir lá. Gente, eu costumo falar que quem quiser somar força, não importa o lado, né? O que está vindo para somar força com a gente é o que a gente tem que abraçar e receber. É o instituto totalmente voluntário, então se você for psicólogo, advogado e quiser atuar conosco, nós estamos aqui de portas abertas para atender essa mulherada. Você, mulher que tem medo de se abrir, tem medo de falar, o arroba é Por Elas 180, o meu é Carol Nunes OF, nós estamos ali, tem um WhatsApp grandão na minha biografia, nós estamos ali para poder te dar suporte, para poder te dar acolhimento, para poder te atender e de forma totalmente gratuita, de coração, nós estamos aqui para te receber e te tirar de uma vez por todas desse ciclo de violência que você vive. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Sucesso na jornada. Amém. E é isso, galera. Conexão Gonçalense vai ficando por aqui. Então já deixe seu like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e até a próxima. Até.